Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos. E estamos atualizando aí as pessoas sobre o que está acontecendo aqui em Israel em relação às novilhas vermelhas, tá? Então, nós temos aí informações deste canal chamado Nelson Walter. Ele tem informações, né, muito mais profundas do que nós, certo? E eu vou aqui reagir a um vídeo que ele postou algumas horas ou esses dias, onde ele mostra a verdadeira situação em relação à novilha vermelha, ao sacrifício, ao templo, enfim, certo? Então já peço que você já deixe seu like, são informações muito importantes e eu vou passar aqui para vocês, certo? Deixa eu abrir aqui, eu acho que dá para ler com esse tamanho de letra. Lembrando que você pode ler algumas coisas aí meio que imprecisas, mas você pode deduzir, tá? Uma tradução do Google, às vezes eles falam, escreve algo que não tem nada a ver, mas se você prestar atenção, você compreende. Vamos lá. Ok. The red heifer... Não sei porque está sem áudio, né, o que esse senhor está falando. Esse senhor, eu não sei se ele é rabino ou não, mas ele é muito influente. Ele visita a fazenda onde estão as novilhas vermelhas, tá? Ele vai lá e conversa com as pessoas que estão tratando delas. E ele vai falar aqui até meio que irritado sobre a situação da cerimônia de Páscoa, se vai acontecer ou não, certo? E o dono do canal aqui vai dar também a sua opinião sobre o que ele vai falar. Olha só. Ceremony will not happen on Passover. There are no plans. It is a hugely complicated mitzvah. Everything has to be lined up in place. And it's not just the red cows. First of all, the cows have to be perfectly red. They have to be checked, every single hair on their body. I've seen it done. Also, there has to be a kosher Kohen. We know who our Kohanim are. We know which Jews are of the priestly class. We've always known that. But we need to find one who has never been in a hospital. Because if he was in the hospital, he got ritual impurity. Então, além da vaca vermelha, além da novilha vermelha, tem que ter algumas situações, como, por exemplo, um sacerdote da linhagem realmente de Arão, né, um sacerdote legítimo, que tenha até no máximo 15 anos, ou exatamente 15 anos, tá? Essa é uma situação. Aí tem que também criar uma passagem por cima do cemitério. Lembra do cemitério que os muçulmanos fizeram aí no portão, né? No portão dourado? Então tem que fazer uma passagem para passar por cima, porque ele não pode pisar em terra onde tem mortos. Então são todas situações que é muito além do que a novilha em si, tá? Então olha só, continuando. And it's not kosher to perform the sacrifice. He has to be 15 years old, because slaughtering a full-grown cow is physically demanding. The Mount of Olives has a lot of graves. Kohanim, priests, may not go into a cemetery. So a special boardwalk has to be built so that they are walking above the graves and not on the graves. It will not happen this Passover. The conference happened. Anyone who said so. Está dizendo que não acontecerá nessa Páscoa. Está dizendo isso, né? Não sei se ele está despistando, porque assim como eu deduzi ou percebi, né? E também lendo alguns sites, sempre estão colocando para trás isso, né? Justamente por medo de uma retaliação aí dos muçulmanos maior do que aconteceu com do que o Hamas fez, né? Supostamente o Hamas fez o que fez por causa que estava chegando o momento do sacrifício dessas novilhas vermelhas, que já estão há 1 ano e meio lá em Israel, tá? Depois de 1 ano, já estão há 1 ano em Israel, depois de quase 1 ano e meio já, né? Depois de 1 ano, que foi em outubro,
eles fizeram o ataque lá em Israel, supostamente para poder evitar que houvesse esse sacrifício, tá? Continuar aqui. Anyone who hinted that it might, they are lying. I challenge any of those people who made videos about the red heifer to answer questions about it. This is the chance after 2,000 years to bring back the red heifer. Yeah, I'm angry. Since he challenged us, let me explain why these excuses he gave are lame. The real reason that they're delaying is political, not technical. They want it to be safe. They want the heifers to be safe, and they don't want. Now, according to the Temple Institute, they've been preparing for a red heifer for 12 years. And they've had 5 of them there in Israel for 18 months. And they've been of age to sacrifice for 6 months. You mean to tell me they haven't prepared all this stuff he mentions in advance? They are likely doing checks on the redness of the heifers on a daily basis. I would be. They have likely picked out their Cohen or priest long in advance and are protecting him from being impure. And just yesterday, this guy on the screen... Olha essa aí, ó. Supostamente, esse rapaz aí, que apareceu numas fotos, se não me engano, lá dentro do próprio site do terceiro templo, segundo o vídeo, ele pode ser o sacerdote de 15 anos que vai fazer aí o sacrifício, tá? Olha só, olha aí. Was announced by the Temple Institute to meet all the requirements, so they obviously have a priest ready to go. The priest and the heifer can fala padre aqui, né? Tá escrito padre, mas é sacerdote. Be driven up to the sacrifice site in a truck, and only then a short boardwalk is needed from the truck to the woodpile altar. I'm also sure they have had this built. Maybe it's 100 feet long, I'm guessing. My goodness, they have a great deal of the temple already built and stored. They can certainly have built a 100-foot boardwalk out of wood. But the last 2 things he said are true. I sincerely doubt the sacrifice happens on Passover. Can you imagine the safety concerns with the publicity it's received? Can you imagine the additional publicity that would happen? They want it to be a surprise, I think. Second, I have no doubt Eliyahu is frustrated because not fears and felt was right within their grasp has been delayed again. So the odds of it coming with the April 8th eclipse or with the Passover are extremely slim. Our community should not get their hopes up. The timing of these heifers is in God's hands, not man's hands. Yes, we're so close. We're so close to bringing back the temple service. We're so close to seeing the final redemption. So what's my best guess as to when the red heifer sacrifice takes place? Well, it has to be before October. That's when the heifers are going to become too old. They just can't take the risk of waiting longer than that. So there's a 6-month window between now and then. Based on all that's happened, I figure they're going to go completely silent after Passover. Let all this internet hubbub die down, and then, one day, when no one expects it, one day in the morning, when most people are not awake, it's going to be done and accomplished. Maybe after the negotiations on dividing the land of Israel begin, as we've talked about on this channel before. But the bottom line is, we don't know. So just be watchful. But do you want some encouragement about how close we are? Listen to this about the things that Eliyahu learned that Vendell Jones found years ago. It is going to bless your socks off. So when I said that we're really, really close, Vendell Jones, if people don't know, he was a Christian pastor, maybe a Noahide,
He was doing his own thing. I think he was here in the 60s, but he got very involved in he was a non-Jew, and he got very involved in archaeology. And he went down to Qumran, and he found a small vial of shemen afar-simon, persimmon oil, which was used to anoint the priests. And he went to the Israel Antiquities Authority, and they analyzed it and checked it out, and they're like, wow, you really found it. And that started a storm of controversy. Because, as I said, the government was like, ooh, this is bad. Because if we have the oil to anoint the kings and to anoint the priests, well, maybe people will want to do that and do the biblical stuff. We can't have that. So Vendel then found a big cistern full of a very aromatic powder. Tons, or at least 1 ton, of this aromatic powder. And he took it to a lab to get analyzed. And it had precisely 11 ingredients. There aren't too many things we know of that have precisely those 11 ingredients. He had found a storehouse in Qumran, which is by the Dead Sea. On the map, it's almost exactly next to Jerusalem, but you have to climb up a high mountain. He found a storage in Qumran of temple incense that was stored there. Not everything was kept at the temple. The Qumran, actually, they kept a lot of stuff there. There's also, if you ever get a look, if you get a chance to look at the Copper Scroll Project, a book written by Shelley Neese about Jim Barfield, both very dear friends doing amazing things, non-Jews bringing the Geula, bringing the final redemption at light speed. Have you ever heard about that copper? Tá, então, eles, como blasfemos, né, não acreditam que Yeshua veio trazer a redenção final. Eles acreditam que o Messias judeu que eles estão aguardando aí, né, talmúdico, irá fazer com que toda essa redenção se cumpra, renegando todo o sacrifício de Yeshua HaMashiach, né? Scroll that Eliyahu mentioned. Click right here to keep watching. Tá? Então era isso, irmãos. O que estão dizendo é que provavelmente com toda essa publicidade vai atrasar, não vai ser na Páscoa, supostamente não vai ser na Páscoa o sacrifício dessa novilha vermelha, tá? Justamente por medo de que tenha uma retaliação aí grande dos muçulmanos, certo? Porém, contudo, pode ser que até outubro, na calada da noite, ninguém percebendo, tudo calmo, possa acontecer esse sacrifício. São suposições, certo? E supostamente já tem até o sacerdote de 15 anos necessário para que possa fazer esse sacrifício, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, vamos ficar de olho, aguardando esse acontecimento, porque esse acontecimento aí, ele trará junto, tá? O templo, trará junto o Messias deles, trará junto o cumprimento profético, não só dos judeus, mas também dos cristãos, o cumprimento profético, né, apocalíptico do terceiro templo, do anticristo sentando no trono de Deus e início dos últimos 7 anos aí da humanidade. Vamos ficar de olho. Pode ser que neste ano grandes coisas, situações apocalípticas possam se cumprir e podemos estar aí diante do início dos últimos 7 anos em breve, tá? Vamos ficar acompanhando. E, consequentemente, o surgimento do homem do pecado, do anti-Mashiach, né? Para eles vai ser o Mashiach, para nós vai ser o anti-Mashiach. É isso que eu vou falar para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até a próxima e tchau, tchau. Por que buscar tantos heróis? Pra que tanta ilusão? Se tens o maior de todos em seu coração, é Jesus, nosso herói, que doou sua vida por mim, por você, curou todas as feridas. Jesus, homem Deus,
que por nós concedeu vida plena. Quem nele confia sua vida. És meu herói, Senhor, meu super-homem, o grande defensor contra a investida do mal. És meu herói, Senhor, em ti concentra todo o poder. A quem eu vou temer? Se até o mundo, Senhor, venceu, és meu herói.